Então devemos poner cuidado a lo que Deus vai dizer, porque não nos traz o Senhor aqui a esse lugar apenas porque não temos nada que fazer na casa, verdade? Sim, temos muito que fazer em casa, pero Deus nos hace apartar esse tempo para estar aqui, porque Ele quer seguir hablando a seu povo, mostrando que há algo novo e grande que vem de parte dele. Amém? Que devemos andar segundo a palavra dele. Oi, irmãos, Deus me ha dado uma palavra essa semana, quando foi o lunes. Vim aqui à igreja, vim aqui a orar na manhãita. E resulta que não foi assim uma oração como normalmente uno hace, senão que eu me pus a conversar. Se alguém passar por aí e escutar, diria: se o pastor está volado de la ruta, verdade? Porque eu conversava como que alguém estivesse aí e me contestar. Assim estava eu. E um mistério muito tremendo com Deus. Então, se eu estudo diante de Deus todo, desde o momento que eu cheguei aqui, 2013, hasta la fecha, todo lo bueno que ha sucedido e lo malo que ha sucedido, las tortas que me regalé, las cosas buenas que hice, todo puse aí, e perguntei a Deus onde estava a sua glória em todo isso, verdade? Donde puedo ver que o Senhor está haciendo algo que de verdade justifique todo isso que ha passado? O sofrimento, a angústia, a persecução, as divisões, os problemas que há em todo isso, que podemos dizer: uau, Deus foi glorificado, verdade? Quando vemos tantas situações nas igrejas, dissensões, pleitos, divisões, enemistades, nos toca esta pergunta: onde é que Deus está sendo glorificado nisso? Não está. Então, se isso conversava com Deus e falava de todo isso, e dizia a Deus que já muitos anos han passado aqui, e de las coisas que Ele ha dicho, de lo que ha profetizado e ha abierto boca de algumas pessoas para falar, eu hasta la fecha não he visto, verdade? Aunque sei que Deus é fiel, amém? Aunque sei que a palavra diz que o Senhor claramente disse que sua palavra não volve vazia. O que passa é que para nós outros humanos, que somos limitados em el tempo, pensamos que as coisas têm que acontecer e suceder segundo nosso relógio, segundo nosso calendário, ou segundo a fecha que vemos na cédula de identidade. Amém? Você tem cédula, verdade que sim? Eu também tenho, tica. Amém? E miro aí, fecha de nascimento. Ai, raspo a cabeça e digo: ai, ha passado tempo. Bastante tempo ha passado, verdade que sim? Assim somos nós outros, nós seres humanos. Nós fijamos nesses detalhes que são de veras importantes para nós outros. Pero para Deus, irmãos, que importa para Deus se tu tienes 15 anos ou se tienes 60? Hace alguma diferença para Deus, irmãos? Não. Amém? Nós outros nos paramos delante do espelho e começamos a ver as canas, o pelo que se foi, os dientes que caíram, verdade? A pança que cresceu, alguma coisa que se foi abaixo, enfim. E nos ponemos aí a mirar essas coisas, irmãos. E ponemos aí algumas limitações e dizemos: não, já ha passado tanto tempo, verdade? Seguro que isso já vai suceder. Seguramente que essa coisa jamais Deus me vai dar, porque veja como estou agora, verdade? Acorda-se que Abraão, quando recebeu a promessa de ter um filho, não um filho, porque ele teve um filho, foi chamado filho de Agar, que não era o filho que Deus havia prometido, amém? Ele tinha 70, 75 anos, estava jovencito para aquele tempo, verdade? Por quê? Porque naquele então viviam hasta 300 anos, 400 anos, verdade? Ter 75 era adolescência, é verdade? Para nós outros 75 já é velhice, para eles não.
Pero Abraão recebeu essa promessa em o vigor de sua saúde, de sua fortaleza física. Pero quando foi que Deus lhe deu o filho? Quando já tinha 100 anos. Depois de haver cometido tortas e mais tortas, de adorado a Deus, evidente, pero de haver tenido um filho fora do tempo, fora da direção de Deus. Deus não lhe havia prometido ter filho com uma escrava, e ele teve um filho com uma escrava, creyendo que era o que Deus lhe havia prometido, e não era outro, o que viria mais tarde, o filho da promessa, Isaac, não vimos senão depois de 100 anos. Então, se na Bíblia claramente nos diz, irmãos, que o tempo para nós outros sim nos importa, porque se reflete em nossa aparência física, verdade que sim? Toda aquela guapura de 15, 16 anos, se ha ido já. Amém? Assim é. E eles perguntam nos dias, aí ó, veja como estás. Pero para Deus, irmãos, esse é o que menos importa para Deus. Amém? Somos nós outros que enfermamos na cabeça com isso. Nos expressamos, e Deus não. O tempo de Deus se chama eternidade. Diga comigo, eternidade. Amém? E de nós outros é outro. Então, irmãos, por essas razões, nós outros às vezes nos estressamos com muita coisa. E eu falava com Deus todo isso, tanto tempo já passado, e veja como estamos, veja o que estamos fazendo, veja o que alcançamos, veja o que hemos logrado, onde o nome está sendo glorificado em isso. E ao final eu estava um pouco indignado, falando umas coisas muito raras, e Deus não me queimou com seu fogo porque me ama, verdade? Pero a palavra diz, irmãos, e o Senhor nos chama a que pongamos nossas demandas delante dele. O que são demandas? São dúvidas, incertidumbres, verdade? Interrogantes que temos, coisas que perguntamos por quê, para quê, e tudo isso são coisas humanas que Deus nos permite ir delante dele e exponer tudo isso, evidentemente, com respeito e com temor. Pero Deus não nos proíbe falar coisas que estamos vivendo, porque essa é a relação que Ele nos permite ter entre Padre e Filho. Me está entendendo, irmãos? Amém. A Bíblia diz que devemos nós outros, em hebreu, entrar confiadamente ao trono de graça. Confiadamente é ter confiança. Amém? Da maneira que tu has tenido confiança com tu papai e com tu mamãe terrenal, assim nós outros com Deus. Deus não disse que nós outros devemos fazer todo um cerimonial, verdade que sim? Oh Deus, Pai de Abraão, de Isaac, de Jacó, sabe aquelas orações religiosas? Não, é falar como hablamos tu e eu, assim é. Essa é a relação que Deus nos permite ter com Ele, de libertar, de ir, de ter a convicção clara de que Ele é nosso Deus, e seja como seja, nos vai escutar. Pode que não nos acontece no tempo que queremos, pero que nos vai escutar. Amém? E não nos deixará sem resposta nunca. Em algum momento a resposta vendrá. Então, sim, me fui para a casa depois de algum tempo aqui, um pouco desanimado, indignado, bravo, pero feliz por haver estado aqui e falar com Deus. Ele me permite fazer isso, Ele nos permite a todos, verdade? Sem faltar-lhe o respeito, evidentemente. Me fui à casa e disse: Senhor, como sei que o Senhor não me vai dizer nada, nem me vai contestar, então se quedamos assim, amém, amém, me fui para a casa. E de verdade que não me digo nada. Me fui para a casa, aí estou aí, meus quehaceres aí, passou o dia. E quando foi na tarde de lunes, como nos reunimos alguns pastores, alguns de Brasil, dos Estados Unidos, e hacemos uma reunião, uma live, que nos conversamos, falamos das coisas de Deus e oramos um pelo outro. E nesse momento, irmãos, em que um pastor soltou uma palavra, liberou uma palavra ao final da oração, e creio que nem ele entendeu por que havia lido essa palavra, porque o que estávamos aí escutando a oração dele, tampouco entendimos. Eu não entendi. E ele soltou uma palavra, livro de Zacarias, e leu os versículos, e não explicou nada, apenas não leu e disse amém, e nos despedimos e cada um a seu lado. Já quando termina a reunião, irmãos, aí me quedo fazendo as coisas, já era noite,
de martes, ao amanhecer de martes, isso foi tremendo, irmãos. Eu abro a Bíblia para ler, abri assim, aleatoriamente para ler. Não é que eu fui a buscar de onde vou ler, não. Abri a Bíblia para depois pensar de onde vou ler. E em abrir de la Bíblia, Zacarias capítulo 2, lo que a irmã havia dito. E é o que hoje vamos meditar, amém, irmãos? Hoje tu vais escutar um sermão, como dizem nos seminários, um sermão expositivo. Há sermão textual, há sermão expositivo. Sermão expositivo é quando você busca um passagem bíblico, um capítulo, uma história, e habla apenas de lo que está aí, amém? Não é que você vai buscar um montão de versículos para cá e para allá. Você queda centrado tua meditação nesse capítulo, nesse passagem bíblico. Então, se para começar, irmãos, quero dizer-lhes que a história, o contexto da história aqui, há concordância também em o livro de Esdras, amém? Depois vamos ver aí por aí, há a concordância. É o mesmo Zacarias que está em Esdras, amém? Que estuvo também com Zorobabel, com Arreu, verdade? É o mesmo. Disse a palavra, irmãos, que se haviam passado, não está escrito na palavra, mas na história está escrito, se haviam passado como 20 anos depois que o povo foi livre do cativeiro de Babilônia. Foram livres com Zorobabel, chegaram com um montão de materiais para começar a reconstrução do templo, de los muros da cidade, reconstruir o templo, verdade? E a adoração a Deus. Aí eles chegaram com Zorobabel e um montão de gente. E se haviam passado 20 anos pela chegada deste povo, e todo aquele entusiasmo inicial que eles haviam tenido, quando saíram do cativeiro, com promessas do rei Ciro de ajudar-lhes na reconstrução, aquele entusiasmo, aquela alegria, aquele montão de gente preparado para reconstruir tudo outra vez, verdade? Depois de muitos anos em cativeiro, aquele entusiasmo se havia ido, depois de 20 anos. Perderam o entusiasmo, já não queriam mais seguir. O livro de Neemias disse que eles construíram os muros hasta a mitad e não derraram, devido à persecução, devido às blasfêmias do povo, devido ao desânimo e ao medo por os inimigos. Então, se a gente começou logo e derrubou, porque já não havia mais ânimo. Havia a palavra de Deus, havia promessa de restauração, havia materiais de construção para seguir trabalhando, mas faltava ânimo. Diga comigo, ânimo. Faltava isso. Teriam todo. Además de material, teriam a palavra profética de Deus. E teriam homens enviados de parte de Deus para estar aí. Zorobabel é o enviado de Deus. Amém? Mais tarde, Neemias e Esdras, homens de Deus, profetas de Deus vivo, amém? Estavam aí para dizer: veja, vocês não estão só, aí homens e mulheres de Deus, liderazgo Deus ha dado para que vocês trabalhem e sigam adiante, amém? Está entendendo? Não se firme no que disse Sanballat e Tobias, os árabes e o que seja, não. Centrem-se na reconstrução, amém? Porque líderes lhes ha dado o Senhor, profeta lhes ha dado o Senhor, para fortalecer-lhes, para entender que vamos seguir adelante, apesar de lo que seja. Como estão entendendo nessa manhã? Isso Deus está dizendo. Pero já o ânimo e a fortaleza e as ganas de seguir se havia menguado já, muita persecução e muito problema. De lo que os profetas haviam profetizado de parte de Deus, pareciera que todas aquelas palavras proféticas de restauração, de sanidade, de algo novo, pareciera que aquelas palavras não havia nenhuma evidência das palavras proféticas. Entendam uma coisa: nós muitas vezes estamos passando por tribulação e angústia. Em algum momento nos vem à mente uma palavra que Deus nos ha dado há muito tempo atrás, e miramos e observamos aquela palavra e dizemos: pero Deus, não há nenhuma evidência de lo que tu me havia dito no passado.
como dice Dios a Dios el lunes, ¿dónde está tu gloria en eso todo? ¿Dónde están aquelas centenares de palavras proféticas que hemos escuchado? Não há evidência de elas em lo que estamos vivendo. Como estão entendendo nessa manhã? Tome cuidado, Deus está falando, é algo profético que Deus está dando hoje. ¿Dónde está a evidência de tu glória? ¿Dónde está a evidência de tu palavra? De las declarações que saíram de tu boca, Deus, ¿dónde está isso? Motivo tuvieron a gente de desistir, irmãos, porque não lhes salió as coisas como esperavam, não lhes salió as coisas como Deus les havia dicho. Então, se entra a dúvida, entra o temor, entra a incertidumbre, entra o pensamento de desistir e já derrar todo, porque de por si nada estamos fazendo, nada está servindo o que hacemos. Esse era o pensamento desse povo, irmãos. Que passou com a palavra profética que Deus falou? Onde está a evidência de que de verdade estamos caminhando em lo que Deus nos disse? É mais que tudo isso. Então, irmãos, nesse contexto parecia, irmãos, inútil. Ponga atenção a isso. Nesse contexto parecia inútil a obediência e caminhar em rectitude diante de Deus. Ser obediente, ser reto, ser perseverante e esforçar-se na obra de Deus parecia ser algo inútil para eles. Tamanho eram os problemas que enfrentavam. Esses pensamentos passam na mente de muitas pessoas quando dão o todo, entregam o todo em uma obra ou em algo que estão fazendo. E quando vem o fracasso, e vem a bancarrota, e vem a destruição, a pessoa diz: não valeu a pena todo o meu esforço, não valeu para nada minha rectitude, andar em rectitude diante de Deus, ser obediente a sua palavra, de que me serviu? Esse pensamento entra em las mentes: de que me serviu? De que me serviu não ir com os que se foram falando coisas? De que me serviu não unir-me a Sanballat e Tobias, que han venido para destruir e impedir que a obra de Deus seja restaurada? A lo mejor, talvez eu busquei o grupo equivocado, devia eu andar com eles, irmão, com esse pouquinho que aqui está, que parecerá que nada está haciendo. Alô? Estão entendendo nessa manhã? Esse devia ser o pensamento deles, irmãos. Ser recto, esforçar-se, trabalhar arduamente na reconstrução da cidade, parecer não dar o resultado que esperavam. E seja como seja, irmãos, tanto eles como nós outros somos seres humanos, amém? E nos passa. Por aí conversava eu com os pastores em Lunes, de quantos são os pastores que abandonam o ministério, porque não suportam tanta carga, tanto problema, tanta situação, se les vai a força, às vezes perdem a família, verdade? ¿Ha escuchado, pastores? Em que a mulher se volvió a mirar atrás, como a mulher de Eloy se quedou aí, os filhos se perderam, já nem os filhos congregam com o pastor, a mulher vem com a cara arrugada e troncuda porque não quer vir à igreja, verdade? Portanto, o problema, a família vê o pastor perdendo, às vezes, sua juventude, sua fortaleza física, verdade? Todo isso se vai e esse homem está aí dando o que pode e a igreja não reaciona e é toda a situação. Então, se muitos pastores, irmãos, comprometem a integridade de sua família por causa do ministério, porque escutaram a palavra de Deus, porque em algum momento Deus lhes deu algo e esses homens permanecem tercamente a palavra que Deus lhes ha dado e não se movem. A família se va, os filhos se perdem, alguns lo deixam solo, pero esse homem está aí. Conhecem alguns assim, irmãos? Muitos. Sin embargo, há outros que sucumbem, não suportam demasiado,
miram a casa deles, miram a família e dizem: essa minha família é essa aí. Me saúde, me fortaleça, minha juventude, dando-lo todo, e nada me resultou. Alguns se deprimem, entram em depressão, pastores em depressão, muitos. Estados Unidos, muitos se pegam um balaço, se matam por depressão, sabia disso? Em Brasil, alguns se ahorcam por depressão. E não é depressão porque ela fala, não, é depressão disso. Lo conseguiram no ministério, por muitas situações que han vivido. Então, irmãos, esse pensamento às vezes entra na mente das pessoas, que todo o que ha tratado de fazer de bueno não lhe resultou. Isso sucedeu aqui. Esse povo se desanimou, disse: não, está vendo? Está bem que Deus ha dado a palavra, entendemos que uma profecia chegou aí, que Deus falou profeticamente, que o profeta foi levantado por Deus para falar de restauração e sanidade e todo novo, pero não, o que estamos vendo não é nada disso. Já levamos todo aí, e se Deus quer hacer que lo haga su tiempo. Esse pensamento passa em nós, amém? Sucede muitas vezes. Então, irmãos, nesse entonces é onde Deus levanta Zacarias. Vê a tua Bíblia aí, mantém tu dedito aí no livro de Zacarias, tá vendo? Já vamos ler. Mantém tu dedito aí e vê a Esdras, ali atrás, depois de Crônicas. Mantém tu dedito em Zacarias. ¿Lo tienen? ¿Sí? Dice Esdras capítulo 5. Vamos ler apenas um versículo. Capítulo 5, versículo 1. Dice: profetizaram Arreu e, que diz aí? Zacarias, filho de Ido, ambos profetas. Diga comigo: ambos profetas. A los judíos que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, que estava sobre eles. Ponga atenção a isso. Profetizaram, dos profetas Deus levantou. Quando o povo estava cansado, quando o povo estava desanimado, quando o povo já havia derrado a obra por la mitad, já não havia forças para seguir trabalhando, Deus levanta dois profetas, um deles é Zacarias. E disse aqui, irmãos, que eles profetizaram não por sua própria conta, não soltaram sobre o povo palavra de homens, senão palavra de Deus. Profetizaram em nome de Deus, disse a palavra, amém, do Deus de Israel, quem estava sobre eles. Estava sobre quem? Sobre os profetas, amém? Era a palavra de Deus, que Deus dava através do profeta. Vendo o desordem, vendo o medo, vendo a persecução e o desânimo que tomou o povo, Deus levanta profeta para motivá-los. Amém, irmãos? Como às vezes, alguns pastores, irmãos, que enfrentam situações, então se podem a buscar uma palavra que toque o emocional do povo e que o povo se llene a falar gritos de júbilo e alegria e se brincam e se alegram porque é uma palavra tremenda. Nós hoje precisávamos desta palavra e nem sempre é a palavra de Deus, amém? Nem sempre é o mensagem que Deus quer falar à igreja, amém? Muitas vezes nós outros, afetados também por el emocional da igreja, eu nunca he hecho isso, glória a Deus, Deus me dá a palavra e eu predico o que Ele me manda, pero muitas vezes, afetados por el emocional da igreja, os pastores empiezam a buscar sermões aqui e allá, para soltar uma palavra que o povo se alegre, ou então, que há muitos, sabe o que é? Vamos fazer uma atividade, verdade? Vamos fazer uma atividade, e por atividade
todo mundo se mueve, um quer cocinar, outro vai chapear o pátio da igreja, outro vai limpar, outro vai buscar recursos, e todo mundo se mueve, aquele mover que diz, o corpo está bem, está restaurado, e não. Às vezes uma atividade não é mais que para tocar o emocional dela gente. Termina na atividade, cada um se entra dentro de si mesmo, e estão aí os problemas que sempre han tenido. Amém? Quando há uma grande atividade, o que hacemos nós outros? Pintamos a parede, varremos, acomodamos, arreglamos o que podemos arreglar, porque vai vir muitos visitantes, sim ou não, irmãos? O que fazem os governantes quando um presidente ou um rei de uma outra nação poderosa vem a visitar? Sabe o que fazem muitos? Vão às grandes cidades, principalmente as capitais, e agarram toda aquela gente que vive na calle, mendigos, gente que vive nos subúrbios, limpam a cidade para que o visitante veja, como são organizados, como são limpos. Está escutado isso, senhor? Assim eu faço. Amém? Que realmente os antigos presidentes de Costa Rica, como São José, de verdade São José está um pouco mais seguro de caminhar agora. Hoje tu pode sacar teu telefone, nada te vai quitar o telefone numa esquina. No passado era perigoso, te quitava uma bilheteira de bolsinho, sim ou não? Agora São José tu pode caminhar tranquilo, é polícia em todo lugar, há segurança, uno se confia porque está vendo aí, há câmeras aí, focando todo mundo. Pero como lograram fazer isso? Será que os mendigos, os maleantes, aqueles adolescentes que andavam roubando e fumando droga nas esquinas, será que se converteram? Será que se volveram gente buena? Não. Sabe o que fizeram? Enviaram para as comunidades lejanas de São José. Sim ou não? Por que creem que São Paulo vai cambiar de plano? Por quê? Os que são mais velhos aqui em São Paulo, sabe como era São Paulo no passado? Quanta gente nova vai por aqui que sequer o nome tu sabe, não conosco, não sabe de onde viene. Han venido gente boa, gente honesta, gente trabalhadora, pero também han vindo pessoas aqui, irmãos, e na droga, e nas loqueiras, perdão, e as loqueiras que han sucedido aqui. Hoje em dia São Paulo já não é um lugar seguro, e no passado era. Por quê? Porque agarraram pelas grandes cidades e mandaram o povo para lá. Esse montão de caserio novo, não é porque o governo é bueno, não. Está dando o que queria que dar ao povo. É a obrigação deles, pelos impostos que eles pagamos. Sim ou não? A casa não é regalada não, irmão. Já foi apagada essa casa. Não há serviço regalada não. Amém? Pelo que fazem? Limpam as grandes cidades, para que o turista chegue e disse, essa cidade é limpa, irmãos. E o governo sim, está cuidando da cidade, pero vê aos subúrbios para ver como está a situação. Amém? Assim é, irmãos, o que sucede nesses tempos. Então, se Deus levanta dos profetas, e o primeiro que hace Deus, Zacarias capítulo 2, vuelve aí outra vez. Aleluia. Zacarias capítulo 2, o finalzinho do capítulo 1, tá bem? O finalzinho do capítulo 1, disse, depois aos semisorros, versículo 18, 1:18, aos semisorros e mirei, e aqui 4 cuernos, e disse ao ángel que falava comigo, que são esses? E me respondeu, estes são os cuernos que dispersaram a Judá, a Israel e a Jerusalém. Me mostrou luego Jehová estes, me mostrou 4 carpinteiros. Que são carpinteiros? Gente que trabalha em construção, verdade? Trabalham com madeira. E eu disse, que vienen estes a fazer? E me respondeu dizendo, aqueles são os cuernos que dispersaram a Judá, tanto que ninguno alçou sua cabeça, mas estes han venido para hacerlos temblar, para derribar os cuernos de las naciones que alçaram o cuerno
sobre a terra de Judá para dispersá-la. Amém? O que está dizendo o Senhor? Zacarias está tendo uma visão. Amém? E na visão espiritual ele vê cuernos. E alguém lhe pergunta: que são esses cuernos? Esses cuernos são as nações que golpearam o povo de Deus quando Deus tratou de discipliná-los. Amém? Que dispersaram Israel, que dividiram a nação, que levaram um povo para a Babilônia e outro povo foram mortos em uma guerra. Estes foram os inimigos que causaram todo isso. Mas havia uma visão de outros seres chamados carpinteiros, e estes carpinteiros, disse a palavra, han venido para hacerles temblar. Amém? Lo que os inimigos hicieron contra o povo de Deus, Deus está levantando outros seres, ángeles de Deus, para golpear a estes que maltrataram ao povo de Deus. Amém? Ou seja, Deus não deixa assim as coisas. Amém, irmãos? Glória a Deus. Visões tremendas. Versículo 1 no capítulo 2 disse, tremenda essa palavra, ponga muita atenção, irmãos. Alcé después mis ojos y miré, 2:1, y aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir, y le dije: ¿a dónde vas? Y él me respondió: a medir a Jerusalén, para ver cuánta es su anchura y cuánto su longitud. Y aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió ao encuentro y le dijo: corre, habla a este joven diciendo: sin muros será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y de ganado em meio dela. Amém? Toma atenção, irmãos. Zacarias, irmãos, está em Jerusalém, em meio àquela multidão de gente que havia regressado de Babilônia para reconstruir os muros do templo, a cidade e a adoração. Ele está aí, em meio às ruínas, em meio de um montão de gente desanimada para trabalhar, já não queriam mais. Ele está aí, seguramente que entra em oração e Deus lhe dá visões, e ele empieza a ver o sobrenatural, e passa a dizer ao povo que o que eles estão vendo delante de seus olhos, que são a ruína, destruição, medo e desânimo para o trabalho, Deus está abrindo o céu e mostrando algo sobrenatural que estava sobre eles. Amém, igreja? Que eles não lograram ver, porque estavam envoltos a muitos problemas, muitas circunstâncias, e quando tu está envolto a muita tribulação, muito pouco tu logras ver o sobrenatural. Sim ou não? A pergunta que ensinou aqui a Deus: onde está tu glória em todo isso? Onde está tu sobrenatural em tudo o que hemos vivido aqui? É igual. Então, se Zacarias disse: eu estou vendo algo. Vocês o que vem é destruição, desânimo, medo, persecução. Mas eu estou mirando aqui, estou vendo seres sobre as vossas cabeças. Eu estou vendo uma guerra sendo travada em um reino espiritual. Estão entendendo, igreja? Inimigos que destruíram a nação no passado, e enviados, servos enviados de Deus, que vêm agora para ajudar na restauração. Há uma guerra no reino espiritual que a gente não podia ver, pelo que o profeta logrou ver. Isso é tremendo, irmãos. Então se diz, irmãos, que Deus envia um anjo para medir a anchura e a longitud de la ciudad, como se Deus les permitiera ver a real condição de la ciudad, mais allá de lo que seus olhos veíam. Deus les permitia ver qual era o verdadeiro tamanho de la ciudad. Deus estava mostrando em que a ciudad se havia transformado depois de 70 anos de cautiverio. Deus está vendo, veja como está a cidade, vê o tamanho da cidade, está lá medindo. Amém? Pero não é assim o Senhor, e não enviava o anjo a medir a cidade, irmãos, só para mostrar destruição
destrucción y ruina. No era la intención de Dios echarles en cara. Amén. Como a veces la gente nos echa en cara lo que estamos viviendo. ¿Ya ha pasado eso, sí o no? Cuando tú estás viviendo una situación y una persona, en vez de te animar, darte una palabra de consuelo, de fortaleza, ¿sabe lo que te dice? Claro, si no hubiese pecado no pasaba eso. Si fuera yo, haría de otra manera. Estás pasando eso, por eso, por aquello. ¿No es lo que la gente dice? La gente no viene para darte consuelo y fortaleza. La gente viene para juzgarte. La gente mira tu condición y dice: estás pasando eso, por eso y por aquello. ¿Sabe el dedo señalador? Assim. Então, se Deus não manda o anjo medir para sembrarles desânimo, para que eles se desanimaram, para echarle em cara o que estava passando, senão para dizer-lhes que Deus estava a ponto de fazer algo grande. Diga comigo, algo grande. Deus estava a ponto de fazer algo tremendo, porque se bem é certo, em la tierra havia destruição e ruína, em el reino espiritual, o profeta diria outra coisa. Você me está entendendo? Quantas vezes o Senhor nos ha dicho aqui que não devemos andar por vista, sim ou não? Você não tem que preocupar-te por tu condição, por a situação. Não. Alça tu mirada a los cielos. Amém? E quando Deus te permite ver, te darás conta que allá arriba, no reino espiritual, se está travando uma tremenda batalha, uma guerra espiritual para ser bajado de Deus a la tierra. Amém? Nós outros não lo vemos. E entramos em murmuração e reclamamos, e nós vamos, derramos todo botado, porque de por cima o que veio é isso. E isso não me serve, não me gusta o que veio. Pero Deus está dizendo: mira para arriba, mira para arriba. Se acorda do servo do profeta? Profeta Eliseu? Os inimigos cercaram o profeta Eliseu, cavalos e guerras e um montão de coisa. E o servo de Eliseu: e a hora que hacemos? Que disse o profeta? Deus, abra os olhos de mi siervo. Quando o servo abriu os olhos espirituais, viu, hermanos, miríadas de ángeles ao redor deles, um grande exército celestial. Amém? Exército. A isso Deus nos chama. Toda vez que tu mira e te queda aí mirando tus circunstâncias, tu ruína e tus fracassos, tu mirada vai estar mirando hacia abaixo sempre. Pero já quando tu pides a Deus, eu quero ver lá arriba e não abaixo. Sabe o que passa? Aí Deus te permite romper os céus, abrir os céus, e tu logra ver coisas que o ojo natural não pode ver. Diga comigo, o ojo natural não pode ver o que Deus está fazendo. Então, é o que o profeta está vendo. Eu estou vendo na guerra no reino espiritual cuernos, inimigos que vieram a destruir, e carpinteiros, gente que vem para construir, ángeles em uma guerra e no reino espiritual. Então, se Deus vem dizendo: veja, todo isso está sucedendo no reino espiritual, porque vai ser algo tão grande que nem os muros que vocês tratam de levantar podem contener o que vai ser. Veja o que diz em versículo 4. Veja: e lhe dijo: corre, habla a esse jovem, dizendo: sem muros será habitada Jerusalém, a causa da multitud de homens e de ganado em meio de ele. Amém? Aí tu vai dizer: pero pastor, a Bíblia disse que se eles construíram um muro, sim, construíram um muro, pero Deus não está referindo-se a um muro físico de pedras, de cimento, de material de construção. Está falando de um muro de fogo ao redor deste pueblo, que a grande bendição que está para ser desatada desde o céu sobre esse pueblo não será um muro de pedras que vai contener o grande que Deus vai fazer. Qual estão entendendo? Amém? Eles estavam preocupados em reconstruir o muro, mas Deus está dizendo que eu vou enviar uma multitud de homens e de ganado, de gente
que vai viver nessa cidade, que os muros não vão a suportar, não vão a poder contener o que vou trazer aqui, lo grande que vou ser. Então se habla de restauração, habla de multitud de homens, pero habla também de multitud de ganado, habla de prosperidade, de riqueza, habla de poder, habla de restauração e restituição de todo isso. Está falando o Senhor. Também que a cidade tem que ter um muro, mas não é esse muro que vai contener o que vou fazer. Será tão grande o que vou enviar a vocês que este muro não vai significar nada. Alô, igreja? Versículo 5. Versículo 5 diz: eu serei para eles, ou para ela, disse. Eu serei para ela, disse Jeová, muro de fogo em derredor, para a glória estarei em meio de ela. Amém? Vocês estão se desgastando, vocês estão perdendo o desânimo em la reconstrução de um muro, e eu tenho um muro maior e melhor que este. Amém? Eu serei um muro para esta cidade. Amém? Ou seja, para Deus é como que seu muro físico não existiera. Amém? Porque ele era muro de fogo em derredor do povo. Aleluia. Versículo 6. A advertência que Deus está dizendo: huí de la tierra del norte, disse Jeová, pois por los quatro vientos de los cielos os esparci, disse Jeová. Ó Sión, la que moras con la hija de Babilônia, escápate. Amém? A história diz, irmãos, que muitos, quando chegou o tempo de regressar a Jerusalém, decidiram permanecer em Babilônia. Já se haviam estabelecido na cidade. Seria o mesmo que o Senhor me chamara a Pedro: é tempo de regressar a tua terra. E eu lhe dijera a Deus: Senhor, aqui já tenho todo, tenho minhas raízes aqui, né? Tenho isso, tenho aquele, eu logrado isso, não quero mais regressar a minha terra, né? Em Babilônia sucedeu o mesmo. Chegou o tempo da restauração, o tempo de o povo regressar a casa, mas alguns decidiram permanecer em Babilônia, porque haviam constituído família, tinham seus negócios, prosperaram em Babilônia, tinham um nome a defender. Então se pensaram: eu não vou regressar, vê, a minha terra está toda destruída, me vou quedar aqui. É assim, é o mesmo que tu disse aí, em Estados Unidos, que está sendo o presidente, mandando um montão de hispanos para casa. Se for ele perguntar: tu mexicano, tu hondureño, tico, queres regressar a tu país? Que vai dizer uma pessoa: não, já saí de allá porque havia hambre e não havia trabalho, por que vou regressar? Quero estar aqui. O mesmo sucedeu aqui, irmãos. Então o Senhor está dizendo: veja, huí de la tierra del norte, escapem-se de aí, porque essa terra seria destruída depois. E o versículo 8: porque assim ha dicho Jeová de los ejércitos, tras la glória me enviará ele a las naciones que os despojaram, porque ele que os toca, toca a linha de su ojo. Amém? Essa é a importância tua, essa é a importância minha diante de Deus, irmãos. O que te toca a ti, Deus lo tiene como alguém que meteu o dedo no seu mesmo ojo. Que lhe parece? É a parte mais débil, mais sensível do corpo humano, é o ojo. Amém? Tu pode suportar dolor em qualquer outra parte do corpo, tu pode levar manotaços de golpe, cair, estropiar-se, mas quando toca o ojo, irmão, essa parte é tremenda. E Deus está dizendo: essa parte mais sensível, assim os compara a vocês em sua relação comigo. O que te toca a ti é como me tocar a mim, diz o Senhor. Amém? Tamanha é a importância. Então o Senhor está dizendo: levantem-se. Versículo 9: porque aqui eu alço minha mão sobre eles, e serão despojo a seus siervos, e sabreis que Jeová de los ejércitos
me enviou. O Senhor está dizendo: não se preocupem, te estão perseguindo, te estão causando dano, estão tratando de impedir o crescimento da obra, tá? Como se levanta lá, verdade? Para tratar de impedir o que Deus está haciendo. Não se preocupe, eu alçarei minha mão contra eles. É o que o Senhor está dizendo aqui, amém? E na versão em português diz o Senhor: eu moverei minhas mãos sobre eles. Este mover é como na bandeira que se alça, bandeira ao mais alto do mastro, verdade? E o vento começa a soprar essa bandeira. Sim ou não? Assim está dizendo o Senhor: eu vou mover minha mão, e todos esses que se han levantado contra vocês e contra a minha obra serão esparcidos. Diz o Senhor: eu levantarei minha mão, alçarei minha mão sobre eles, e serão eles despojos. Diz o versículo 10: canta, aleluia, e alegra-te, hija de Sião, porque aqui vengo e morarei em meio de ti, ha dicho Jeová. Amém, igreja? Que tremendo, irmãos. Não murmuração, não llanto, não desesperação. Cantem, deem glórias a Deus por lo que o Senhor ha dicho que vai ser. Amém? Deem glórias a Deus quando tu mirada se te permita ver o que Deus está haciendo. Amém, igreja? Não o que está sucedendo aqui, senão o que Deus está haciendo allá arriba. E é o que importa para nós outros. Então o Senhor já não ande chorando, reclamando. Cantem, alegrem-se, porque aqui vengo, diz o Senhor, e morarei em meio de ti, ha dito Jeová. E se unirão muitas nações a Jeová naquele dia, e me serão por pueblo, e morarei em meio de ti. E então conocerás que Jeová de los ejércitos me ha enviado a ti. Amém? É isso, irmãos. Deus está dizendo: no tempo da restauração, quando eu decida alçar minha mão contra vossos inimigos, vendrá tempo de restauração, vendrá tempo de restituição, de multiplicação. Incluso nações que não glorificam a Deus vendrão adorar a Deus. Amém? E isso sucede, irmãos. Dice versículo 12: e Jeová poseerá a Judá sua heredade em la tierra santa, e escorrerá aún a Jerusalém. Sabe aqueles comentários que disse a gente: não, por isso aí nunca vai funcionar. Has escutado já isso? De pessoas que veem tu empreendimento, tu sonho, tua ideia, tu projeto, e essas pessoas miram que tu estás com muita dificuldade para lograr algo, e a gente diz: não, conosco um que tentou e fracassou comigo. Isso nunca vai suceder, isso nunca vai acontecer. Sim ou não? É isso. Deus está dizendo: olha, cantem, alegrem-se. Diz que Jeová poseerá a Judá sua heredade, e na terra santa escorrerá uma Jerusalém. Ele está dizendo: o propósito é meu, a cidade é minha. Todo o que está passando, eu estou vendo, em algum momento ele será restaurado. Versículo 13: calle toda carne delante de Jeová, porque ele se ha levantado de sua santa morada. Amém, igreja? Ou seja, já não mais gritos, llanto e desesperação, porque Deus sim está trabalhando. É o que Deus está dizendo aqui: calle-se toda carne. Já não mais escárnio e menosprezo e a burla daqueles que miram tua situação e dizem: nunca se vão levantar essa gente. Os inimigos lo fazem. Deus está dizendo: calem-se todos. Amém? Porque eu estou trabalhando, eu vos estou observando. E disse ao final: porque ele se ha levantado de sua santa morada. Amém? Deus está dizendo aqui: calem-se. Os que estão aí com grito de rúbrio, com burlas por a condição de meu povo, os que estão echando em cara meu povo a condição que estão vivendo, calem-se. Amém? Calem-se também aqueles que estão chorando e clamando: Deus, porque isso, porque aquilo. Calem-se, todos.
favor de Deus, e los que se estão burlando do pueblo de Deus, calem-se todos, diz o Senhor, porque o Senhor se levantará, diz aqui, amém, igreja, porque Ele se ha levantado de sua santa morada. ¿Por que se ha levantado o Senhor? Para receber adoração? Para escuchar a burla de los demás? No, se ha levantado para establecer juicio en la tierra. Amén. Se ha levantado para establecer juicio. Entonces cállese todo y deja Deus trabalhar. Eu que esteja murmurando, cale-se. Eu que esteja reclamando, cale-se. Eu que se esteja burlando, cale-se. Porque o Senhor se ha levantado para estabelecer juicio. Como estão entendendo isso, irmãos? Mira tu condição, mira a condição da igreja, mira a condição das coisas que tu has empreendido, has tratado de fazer e has fracassado. Todo isso has vivido em algum momento, has sofrido o reproche da gente, has sofrido a burla da gente, has escuchado que a gente te eche em cara por fracasso, sim ou não? Has visto o dedo señalador apontar diretamente para ti? Pero diz o Senhor: calem-se todos, porque eu estou observando. Calem-se todos, porque eu estou trabalhando. Calem-se todos e alcem sua mirada ao céu, e vão ver que há uma batalha espiritual sendo travada aí arriba. Em algum momento, os enviados de Deus terão a vitória e a bendição vai cair sobre o seu povo. Está entendendo, irmã, nessa manhã? Tu que estás trabalhando na obra, não desanimes. É isso que Deus está dizendo. Talvez tu não está vendo o resultado. Talvez tu mire esse muro que está aí, um ladrilho hoje, outro ladrilho amanhã, verdade? E tu mira a obra, não avança, não cresce, o projeto tuyo não prospera, e tu diz: vou levar todo isso botado. E Deus está dizendo: não, mira arriba, não te ponga a ver o que está ao redor, mira para arriba, e vas a ver que eu he enviado mis ángeles para medir a cidade, o tamanho da cidade, para que tu te des cuenta que tu mirada hoje vê o pequeno, vê o destruído, e Deus vê as coisas grandes. Amém, igreja? Deus está dizendo: não estou sacando medida com o metro humano, com as medidas humanas. Não. As medidas de Deus são imensas, são grandes. Mira o universo. Não há limites para aquele que confia no Senhor. Alô, igreja? Não há limites, não há muro que te pueda limitar. E por aí miramos o muro e pensamos: há que poner um muro na tapia em minha casa, há que poner uma tapia, uma seguridade em meu patrimônio, verdade? Mas se bem é certo, os muros servem para segurança e proteção, também os muros significam limitação. E Deus está dizendo: não será esse muro de pedra que vocês estão nascendo que me vai limitar o que eu quero fazer com vocês. Amém? O que vou fazer será tão e tão grande, tão abundante será a bendição, que esse muro de vocês para nada vai servir. Alô, igreja? O que vai servir é que eu serei muro ao redor de vocês. Vamos de pé nesta manhã. E se em algum momento te ha passado por la mente desistir, e o Senhor está dizendo: não desista. Te vai alcançar, é certo? Claro que sim. Te vai visitar o desânimo? Sim, claro que sim. Te vai visitar o medo? Te vai visitar a dúvida? Vamos de pé, irmãos, ponga atenção na palavra, amém? Eu sigo falando aqui, sigo falando. Te vai visitar a dúvida e os medos. Te vai visitar a intenção de derrar todo, porque o que aceite não has visto o resultado. Miras e diz: não há resultado bloqueado. Todo esse esforço para quê? E Deus está dizendo: siga trabalhando, siga movendo, siga sendo o que estás fazendo de bueno por minha obra.
Porque em determinado momento vas a ver a mão de Deus. Em um determinado momento vas a ver o fruto de tu trabalho. Alô, igreja. Siga adelante. Não te desanimes. Te vas a cansar? Sim. Vas a escuchar vozes? Sim. Vai a ter pessoas dando conselho? Não haga isso, já deje todo isso, vete de aí. Todo isso vas a escuchar. Já sei na obra de Deus, já sei em tus negócios, em tus projetos, em tus empreendimentos. A gente vai dizer: vê o preço do dólar, vê o petróleo, vê a guerra entre Estados Unidos e China, vê isso, vê aquilo. Eu não te meta mais com isso. Tu diz: não, Deus me ha dado uma palavra. Deus me ha dado uma palavra. Eu não vou andar por vista, vou andar por fé. Curva tua cabeça nesta manhã. Talvez penses que o que estás fazendo é muito pouco e que não estás vendo o grande resultado que esperavas. O Senhor te disse: siga, siga adelante, siga adelante, porque o esforço de tus manos estão sendo contemplados por Deus. Deus está mirando o teu esforço, da mesma maneira que está mirando aqueles que se burlam, da mesma maneira que Ele está mirando aqueles que escarnecem de seu nome, de aqueles que blasfemam, de aqueles que hablam contra a sua obra. Todo o está vendo Deus. E diz a palavra que Ele vai alçar sua mão em algum momento. Ele vai mover sua mão em algum momento e vai separar a cisanha do trigo, vai separar aqueles que são fiéis a Deus, aunque não seja uma grande multidão, aunque seja um remanente, pero Deus lhes mostrará que todo o esforço ha valido a pena, que tu trabalho ha valido a pena, que tu esforço, que todo o que has hecho, aunque não te hajam valorado, aunque nadie te ha reconocido tu trabalho e esforço, diz o Senhor: eu não estou vendo. Ponga atenção. Talvez não recebas aplauso de nadie, talvez nadie te vá dizer: oh, que grande coisa haces, que carga eres tu, que haces coisas maravilhosas. Não, possivelmente lo que a gente vai fazer é criticar. Possivelmente a gente vai pesar mano sobre ti e vai dizer que o que tu haces de nada sirve. Pero aí um Deus renuncia no que disse: eu estou vendo. Eu estou mirando tu esforço e tu trabalho, e a obra de tus manos não é em vano delante de mim. Não é em vano, diz o Senhor. E nessa manhã, na igreja, pida a Deus: Senhor, permita-me ver o que tu vês. Dá-me a visão do profeta Zacarias, que não mirou a gente chorando e reclamando de as persecuções, sino que se meteu com Deus e mirou lá arriba e viu coisas que o homem comum não pode ver. Quero que medites nesta canção e entenda que Deus, aunque tu não o vês, Ele está trabalhando. Aunque não o vês, Ele está trabalhando. Aleluia. Oh, aleluia. Sim, Senhor. Oh, aleluia.
Não te desanimes, levanta-te, aleluia, aleluia. Aunque no pueda ver, está sobrando. ¿Cuántos lo creen? Aunque no pueda ver, está sobrando. Oh, sí, Señor. Siempre está sobrando. Siempre está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre está sobrando. Siempre está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no lo veas, Ele está trabalhando. Não te desanimes. Siga haciendo o que estás haciendo. Aunque não venha resultado, siga haciendo. E a su tiempo o Senhor te dejará ver a obra de tus manos, o fruto, todo o que has hecho. Amém? Dê um aplauso ao Senhor nesta manhã, igreja. Aleluia.